A paz do Senhor, meus queridos defensores da fé. Me chamo Hélio Júnior e este é o canal No Fio da Espada, onde nos posicionamos em defesa de valores e doutrinas acerca da fé cristã. Hoje nós vamos começar a abordar um tema que já vem muito tempo sendo discutido no meio da cristandade, que diz respeito acerca da possibilidade da perda da salvação. Um cristão, é possível que ele perca a sua salvação? É possível que ele perca o Espírito Santo que habita nele? Nós vamos iniciar essa abordagem partindo do texto de Hebreus 6, 4 e 6, pois é um texto bastante claro, né? E não nos deixa dúvidas sobre o seu teor, né? Sobre a sua própria teologia. A tradução que vou usar é a tradução de Jerusalém e nos diz a seguinte coisa: de fato, é impossível que aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir, e, não obstante, decaíram. É impossível que renovem a conversão a segunda vez. Hebreus 6, 4 e 6. Claramente se vê que os eruditos em linguística hebraica e grega traduziram Hebreus 6,4 como receberam o Espírito Santo. Isso porque o termo em outras traduções que diz se fizeram participantes do Espírito Santo é um termo equivalente a receberam o Espírito Santo. Existe uma nota introdutória nessa tradução que mostra a seriedade e competência de seus eruditos com os escritos sagrados, como segue o trecho. As tradições foram feitas a partir dos textos originais hebraicos, aramaicos e gregos. Para o Antigo Testamento, seguimos o texto massorético, isto é, o texto hebraico estabelecido nos séculos 8 e 9 depois de Cristo, por sábios judeus, que fixaram sua grafia e vocalização. É o texto reproduzido pela maioria dos manuscritos. Quando esse texto apresenta dificuldades insuperáveis, recorremos a outros manuscritos hebraicos ou de versões mais antigas, principalmente a grega, siríaca e latina. Para os livros gregos do Antigo Testamento, os deuterocanônicos, e para o Novo Testamento, utilizamos o texto estabelecido na época moderna por um trabalho crítico sobre os principais testemunhos manuscritos da tradição, igualmente com o auxílio das versões antigas. Quando a tradição oferece diversas formas do texto, escolhemos a leitura mais segura, indicando em nota ou as variantes que têm importância ou conservam alguma probabilidade. Mas por que, meus amados, alguns cristãos insistem em dizer que Hebreus 6,4 não está falando de receber o Espírito Santo? Eles pressupõem que todos esses bens, todas essas dádivas, diz respeito a apenas benefícios que a pessoa recebe do Espírito Santo. Mas eles os fazem dessa forma porque partem de um pressuposto teológico, de uma cosmovisão pré-concebida. A partir dessa visão pré-concebida, a partir dessa a priori, eles nivelam as Escrituras. Eles nivelam a palavra de Deus com base na visão pré-concebida, e não o contrário. Eles não pegam a palavra de Deus para nivelar a sua cosmovisão, porque a aplicação que eles trazem sobre suas doutrinas é uma aplicação exegética, não é uma aplicação exegética. Exegese é a arte de se interpretar um texto a partir do que o texto diz. Exegese já é a interpretação textual a partir da criatividade do homem, a partir do próprio homem. O homem enxerta suas ideias no texto e nivela o texto. A exegese não. A exegese se extrai a compreensão a partir do que o texto diz. Exegese, ela é objetiva. Eisegese é subjetiva, porque está no sujeito que a interpreta, e não num texto propriamente dito. Uma nota que a gente vale apontar aqui neste comentário é que o Dr. William Lane Craig,
ele comenta algo interessante sobre isso. Ele diz: textos são objetivos. Ninguém confunde uma bula de remédio com uma instrução de um veneno para rato. Textos são objetivos, nós conseguimos compreender e diferenciar uma coisa da outra. E assim eles fazem porque para eles, por exemplo, uma vez salvo, salvo para sempre. E esse é um dos seus pressupostos doutrinários. Essa é uma das suas a priori doutrinárias, porque eles admitem isso. Para eles, todos esses detalhes minuciosos que o autor de Hebreus dará como iluminados, saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, né, etc., estará se referindo às ações do Espírito Santo, que honestamente é contraditório, né? Ou seja, aquilo que podemos usufruir do Espírito Santo e não ao próprio Espírito. Ou então, se eles admitem que de fato é o Espírito Santo ali, eles vão ter que recorrer à graça evanescente de Calvino, né? Que também não tem na Bíblia. Porque o salvo não pode perder a salvação. Por isso que eles assumem essa posição de concluir que o texto não está dizendo o que realmente ele está dizendo por causa da sua cosmovisão pré-concebida. E eles preferem usar traduções que, ao invés de dizer receberam o Espírito Santo, digam participaram do Espírito Santo, como se isso não fizesse alguma diferença, porque dá no mesmo. Porém, mesmo usando essa tradução, poderíamos elucidar com grande clareza esse fato por meio de uma ilustração que siga o mesmo sentido do texto, mesmo usando a tradução de participaram do Espírito Santo. Ainda assim é possível fazer essa elucidação. Um simples exemplo, seguindo em paralelo ao próprio sentido do texto bíblico. Eu vou usar aqui uma analogia da festa de aniversário. De fato, é impossível que aqueles que comeram brigadeiros, saborearam do bolo de milho, participaram da festa de aniversário, experimentaram a beleza da cajuína, o bem que eu já poderia fazer por eles no futuro, e depois me abandonaram, é impossível que participem do meu aniversário novamente. Fica a seguinte pergunta: se fazer participante do aniversário é apenas usufruir do que o aniversário poderia proporcionar, ou porque a pessoa, além de usufruir do que o aniversário poderia proporcionar, também esteve no próprio aniversário? É claro que quando é dito se fez participante do aniversário, está se referindo que a pessoa estava na festa e não que somente usufruiu do que a festa poderia dar, de brigadeiro, de cajuína, de bolinho. Quando é dito que se fez participante do Espírito Santo, está se referindo que essa pessoa estava no Espírito Santo. Mas como está no Espírito Santo sem tê-lo recebido? Não faz nenhum sentido, na verdade. Por isso que a tradução de Jerusalém é corretíssima ao dizer receberam o Espírito Santo. Quando a pessoa lê com base em pressupostos, se enxerga apenas o que quer ver por essas lentes. Eu sei, eu entendo que é impossível alguém não ter um pressuposto, eu sei. Mas também não é impossível você buscar ser imparcial. Porque se fosse impossível, seria impossível o crente de praticar a recomendação que está na carta de Tiago, dizendo que a sabedoria que vem do alto, ela é imparcial, né? Então, uma coisa não vai anular a outra. O fato de as pessoas sempre ter seus pressupostos não anula o fato de elas ser imparciais em suas análises, em suas conclusões. Tudo se lê com base no que está escrito, enxerga-se aquilo que a Bíblia diz e não o que você pressupõe. Eu sei que há muitas referências difíceis, de certas compreensões que podem se tornar ambíguas, como é o caso ali de Jefté, sacrificou sua filha. Alguns respondem que o sacrifício foi espiritual e outros vão dizer que o sacrifício foi literal. E a palavra de Deus vai dar margem para ambos as conclusões. Ah, Eli Júnior, mas só tem uma verdade, só tem um fato. Sim, só existe um fato. A questão aqui é, tanto para um sacrifício espiritual quanto para um sacrifício literal, nós temos respostas. Porém, aqui não é o caso nessa questão aqui da perda da salvação, porque a doutrina da salvação, ela é clara.
né? E faz parte da soteriologia. Eu, particularmente, tive várias visões pré-concebidas sobre a Bíblia, que mudei por ler o que ela diz. Após eu ler o que ela diz, eu deixei de falar o que eu dizia, porque eu passei a acreditar muito mais valor na palavra de Deus do que na minha própria palavra. E o texto que eu lia, para poder exemplificar aqui, estava ali em Romanos 4:20, texto que eu lia e aplicava de maneira correta. Aqui se fala, no contexto, está se referindo a Abraão, mas ele vai dizer: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Olha só que interessante, quando eu ministrava essa palavra, dizia: dê glória a Deus para que você seja fortalecido na fé, glorifique ao Senhor, porque isso vai fortalecer sua fé também. Isso pode fortalecer sua fé. Como fortaleceu a fé de Abraão? Que ele foi fortalecido na fé dando glória a Deus. Era algo desse tipo. Mas não era o caso aqui. Abraão não foi fortalecido na fé porque deu glória a Deus. E é óbvio que não significa dizer que se você glorificar o Senhor, você não vai ser fortalecido. Você vai ser fortalecido. Se você exaltar a Deus, eu creio nisso, né? E glorificar o Senhor. Mas o contexto de Romanos 4:20, a aplicação de Romanos 4:20 não é essa. E nem tampouco está reprovando a possibilidade de alguém ser fortalecido na fé por dar glória a Deus. Só está dizendo que Abraão não foi fortalecido na fé porque deu glória a Deus. Ele foi fortalecido porque não duvidou. Ele não duvidou da promessa e foi fortalecido na fé. E por causa disso, ele deu glória a Deus, ele glorificou o Senhor, entendeu? Quando eu percebi isso, o meu erro, eu percebi porque eu lia várias outras traduções. E uma das traduções me saltou os olhos sobre isso, que dizia: ele foi fortalecido na fé e deu glória a Deus. Aí isso mudou tudo, né? E isso não somente mudou tudo para mim, como me abalou. Eu fiquei mais de um mês abalado porque eu tinha que mudar a minha visão. Eu tinha que mudar o meu modo de pensar, porque eu gostava de ministrar dessa forma. Eu gostava muito de dizer que Abraão foi fortalecido na fé porque deu glória a Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Não é isso. E eu tenho que olhar e ser humilde o suficiente para poder descer do pedestal e admitir o que a palavra de Deus está me dizendo. E no caso do exemplo de Abraão, a gente entende que, embora ele não esteja dizendo isso, para esse contexto de Abraão, eu posso simplesmente dizer que, se você der glória a Deus, você poderá ser fortalecido na fé, porque de fato isso é uma possibilidade. Já aqui não. Aqui, para o calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre. E a possibilidade que eles dizem é uma possibilidade virtual de perda de salvação, porque efetivamente ninguém perde. Meu irmão, se não perdesse, não existiria apostasia. Só para comer de conversa. Mas vamos prosseguir aqui. Porque a evidência que diz que o crente, o cristão, pode perder a salvação, não só tem em Hebreus, não. Tem um monte de canto. Estou usando aqui Hebreus por causa que é um texto bem explícito. Isso que nós vemos no verso 6 dirá para essas pessoas que se encaixam nesse perfil que é impossível que renovem a conversão uma segunda vez. Olha só, a NVI ela vai trazer: é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. A NTLH vai trazer: mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo. Ora, se eles falam em se arrepender novamente, significa que tinham se arrependido anteriormente. Hoje em dia a gente tem que dizer que a grama é verde, meu irmão. A gente tem que falar de coisas óbvias. Isto é, tinham se convertido anteriormente, mas como foram persuadidos a abandonarem uma vida pregressa de pecado mediante a uma assimilação superficial da mensagem de Cristo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. E o Espírito Santo não convence alguém de forma superficial, não. É o que nos gera fé para a salvação, é a mensagem de Cristo. Romanos 10:17. E a fé, a graça. E a graça, a salvação. Efésios 2:8. Logo, ninguém que é convencido dos seus pecados e os abandonam, o faz por esforço próprio, mas faz pela graça de Deus que opera por meio da fé. Como os crentes na Galácia, que caíram da graça. E quando eu digo esforço próprio, querido, estou me referindo a um mérito próprio. Não é que a pessoa não vá se esforçar, ela tem que fazer sua parte. O que o nome disso chama-se de sinergia, né? Tem que haver uma sinergia entre o Espírito Santo e a pessoa. Deus não vai fazer por você o que você pode fazer e o que você deve fazer. Deus acendeu fogo no altar.
mas ele disse que o fogo do altar tinha que ficar sempre aceso. Ele faz a parte dele, acende o fogo, mas a manutenção é nossa. E a gente sabe que o que simboliza o fogo ali, né? Como os crentes na Galácia, que caíram da graça, Gálatas 5:4. Ora, se eles caíram, é porque antes estavam em pé. E se estavam em pé, estavam pela sola gratia. Mas ninguém que está em pé pela graça o está mediante ao esforço próprio, pois a graça é o esforço que vem do Espírito de Cristo. Você e eu, se estivermos em pé, é por causa da graça de Deus que opera poderosamente em nossas vidas, né? E nós, como crentes obedientes à sua palavra, tornamos essa palavra eficaz em nossas vidas, por botá-la em prática. O nosso esforço é apenas de botar em prática, de praticar a palavra de Deus, porque o suporte de sustentação para praticar a palavra de Deus que nos dá é a graça de Deus. O que é que caracterizava que eles estavam em pé pela graça? Era o fato deles terem começado pelo Espírito. Gálatas 3:3. Isso é tão claro que a NVI dirá: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora serem aperfeiçoados pelo esforço próprio? Querem agora ser aperfeiçoados pelo esforço próprio? Olha só que interessante. Isso porque o aperfeiçoamento da lei redundaria em esforço próprio e não somente pela graça. Ora, quando é dito querem agora ser aperfeiçoados pelo esforço próprio, não é óbvio o fato de que o esforço anterior vinha do Espírito, mostrando que estavam na graça? Mas se a salvação é pela graça, então eles iniciaram pela salvação, uma vez que começaram pelo Espírito. E o Espírito é o selo da nossa salvação, Efésios 4:30. Mas infelizmente, caíram da graça, caíram da salvação, caíram da fé, caíram do Espírito. Em outras palavras, apostataram. Ou, pelo menos, estavam caminhando para isso, né? Já que o apóstolo Paulo vai escrever em Gálatas que ele sente dores de parto ao ver Cristo sendo formado na vida deles. E aqui nós percebemos, querido, como a palavra de Deus ela é categórica, ela exemplifica isso perfeitamente. Infelizmente, é possível perdermos a salvação e devemos vigiar contra isso. Devemos ter zelo pelo Espírito de Deus, porque Ele não é obrigado a permanecer com a gente, né? Afinal de contas, tudo que o Senhor faz é por graça. E graça é o favor imerecido que Deus nos fez. É um favor que Deus fez para a gente, não uma obrigação. Deus não tem a obrigação de salvar quem não quer a salvação, ou quem realmente reluta em querer a salvação. Porque alguém pode lhe dizer: mas religião ninguém quer, ninguém queria a salvação, nós é que somos convencidos do Espírito Santo. Verdade, mas existem aquelas pessoas que são convencidas do Espírito Santo e realmente não querem, como é o caso que vemos em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Pessoas que recusaram a verdade que poderia salvar, e Deus, vendo que essas pessoas não queriam a verdade, envia o espírito do erro. Isso está em Romanos capítulo 1, isso exemplifica a história de Acabe, né? E diversos outros textos e casos que o Senhor se comporta dessa forma. Ele entra em juízo com determinadas pessoas por causa disso, né? Mas não é um desejo que o Senhor tem para que as pessoas se percam. Muito pelo contrário, Ele deseja que as pessoas se arrependam dos seus pecados e se salvem suas almas. Agora, nós, como ministros da palavra de Deus, não podemos dar esperanças falsas para as pessoas. Devemos dar esperanças sólidas para elas, esperanças firmadas na rocha, para que as pessoas tenham a lucidez de suas ações, o fim que tais ações irá levar. Um grande abraço, até o próximo vídeo. A paz do Senhor.